Boa noite, obrigado. Boa noite! Que alegria estar aqui novamente na casa do Senhor com você e a sua família para esse momento maravilhoso de louvor e de palavra. Eu estava ali na sala ouvindo louvor, louvando a Deus junto com vocês aqui. Quem gostou do louvor hoje? Maravilha, né? Uma bênção. Louvar a Deus é maravilhoso. Agora eu quero aproveitar e pedir para você dar uma boa noite para a pessoa que está do seu lado. E você que está nas pontas, passe aqui para o meio, ó. Venha para o meio dando boa noite. Passe aqui da ponta para o meio, pulando a cadeira. Pula a cadeira, gente. Pula a cadeira aqui. Vem para o meio, vem para o meio, vem para o meio. Isso, vem, minhas. Isso. Estão com frio? Não, né? Que bom. Está agradável demais. Olha. Isso. Que maravilha. Agora, eu quero pedir para você colocar o seu celular no modo avião, no modo silencioso. Se você trabalha, precisa do celular, se não, por favor, já desligue. Porque agora é o momento que nós vamos ouvir a palavra, um momento muito importante para todos nós, um momento que é uma bênção. E Deus, Ele quer falar muito conosco hoje também, porque é importante lembrarmos de coisas que precisamos fazer durante o ano. Então, por favor, coloque o seu celular no silencioso, esqueça barulho, esqueça tudo e vamos nos concentrar e nos conectar com o Senhor que está aqui hoje conosco mais uma vez, para a honra e glória dEle e para a nossa grande alegria. Amém? Então agora eu quero pedir para você fechar os seus olhos e nós vamos orar ao nosso Deus. Pai amado, obrigado. Te agradecemos, Senhor, porque hoje, nesse clima agradável, estamos aqui na Tua casa para poder Te ouvir, Pai. Para poder saber o que Tu queres para as nossas vidas, Senhor. Para que possamos estar equalizados com a Tua vontade, alinhados com o Teu querer. E hoje, Pai, nós queremos Te pedir as Tuas bênçãos sobre as nossas vidas. Te pedimos, Pai, por saúde, por todos nós, os nossos familiares. Pai, que Tu possa curar todos os nossos irmãos que estão enfermos, Pai, que estão doentes, e que Tu possa trazer a cura total e definitiva de todos eles, Senhor. Pai, queremos Te pedir as Tuas bênçãos sobre os nossos trabalhos, porque de lá, Senhor, tiramos o nosso sustento, de lá, Senhor, levamos a provisão aos nossos lares, Paizinho. Queremos Te pedir também, Senhor, a Tua proteção, que os Teus anjos possam nos proteger, nos guardar de todo o mal, de toda iniquidade, de toda investida do maligno, que nós possamos estar atentos, vigilantes às armadilhas, Senhor, do inimigo, e que assim, Senhor, junto contigo, possamos prosseguir para junto de Ti, Pai, a fazer a Tua vontade e o Teu querer. Pai, queremos Te pedir também que Tu nos use para levarmos o Teu Evangelho, ganharmos pessoas para Ti, Pai, tanto da nossa família, quanto do nosso ciclo social. Pai, queremos Te pedir a paz de Jerusalém. Queremos Te pedir, Senhor, pela vida dos nossos governantes, da nossa cidade, do nosso estado e do nosso país. Por fim, Pai, queremos Te pedir a Tua sabedoria que excede todo o entendimento. Pai, que Tu abra os nossos corações, porque nós estamos aqui de livre e espontânea vontade para Te ouvir. E, Pai, que Tu possa nos ajudar, através do Teu Espírito Santo, a cumprir todos os compromissos que assumirmos nesta noite, e que Tu possa fazer isso para o louvor da Tua glória. Pai, que nós possamos ter a dedicação, Senhor, em cumprir esses propósitos, Senhor, em cumprir esses compromissos, Pai, e que Teu nome seja exaltado pelas nossas atitudes. Que nós possamos dar testemunho de Ti, Pai. É o que Te pedimos e Te agradecemos. No nome de Jesus, amém e amém, Jesus. Domingo passado, nós vimos que todo início de ano é um grande momento de reflexão, né? Vemos que algumas pessoas decidem iniciar a dieta no dia 1º logo, né? Uma loucura, uma insanidade, porque nós temos RO logo em seguida, é impossível não comer o resto de ontem. E nós vimos 4 compromissos que nós devemos assumir nesse ano de 2026 e para o resto de nossas vidas. E para assumir compromissos é preciso decisão. Não tem jeito, não há outra maneira. Sem decisão a gente não sai nem de casa, não é verdade?
A gente não teria nem saído de casa hoje se nós não tivéssemos tido a decisão de ter o compromisso de estar hoje aqui na igreja presencialmente para ouvirmos a palavra de Deus. Está esse momento de comunhão, estarmos nesse momento de comunhão. Muitos planos nós fazemos, mas para que eles se cumpram, é preciso nós assumirmos compromissos. Domingo passado, nós vimos que se quisermos ter um relacionamento de intimidade com o Senhor, é preciso, primeiro de tudo, fidelidade. Compromisso com a fidelidade. Segundo, é preciso ter o compromisso de temer a Deus. É reconhecer a posição que Ele ocupa na nossa vida, de autoridade, de rei. Terceiro, é preciso assumir o compromisso de sermos pacificadores, porque os pacificadores herdarão o reino dos céus. Os pacificadores são um reflexo de Jesus Cristo na terra. Nós somos representantes de Jesus Cristo e por isso nós devemos promover a paz. Quarto, temos que ter compromisso com a santidade. Porque Jesus se deu por nós e Ele é santo. Ele é separado do pecado e Ele também quer nos deixar separados para Ele, livres, longe do pecado. Por isso tem que ter esse esforço, essa dedicação, para que nós possamos cumprir esse compromisso. E todos esses compromissos, porque aí sim, nós teremos um relacionamento de intimidade com o Senhor. Mas hoje, nós também veremos outros 3 compromissos que nós precisamos assumir. Compromissos esses que vão sim nos levar a ter mais intimidade com o Senhor. Compromissos esses que vão sim fazer com que os nossos planos, se eles estiverem de acordo com a vontade de Deus, possam se cumprir nas nossas vidas. Compromissos que nos levarão a viver os propósitos de Deus nas nossas vidas. Por isso, eu quero iniciar pedindo para você abrir a sua Bíblia no livro de Hebreus, capítulo 10. E nós vamos ler dos versículos 35 ao 39. Hebreus, capítulo 10, versículos do 35 ao 39. E o texto diz: por isso, não abram mão da confiança que vocês têm. Ela será ricamente recompensada. Vocês precisam perseverar, de modo que, quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Mas o meu justo viverá pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Nós, porém, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem e são salvos. Deus aqui nos mostra um grande compromisso que, como cristãos, devemos assumir, a fim de que nós possamos ter um relacionamento de intimidade com o Senhor de forma constante e não passageira, de uma forma firme, precisa, todos os dias. E ele diz: perseverem. Por que perseverar? Porque a palavra perseverar significa a qualidade de ser constante. Para mim, perseverar significa permanecer em esperança. É por isso que o texto, Deus traz para a gente que nós devemos não abrir mão da confiança que nós temos. E o que significa isso? É acreditar que Jesus vai voltar. Por isso que para mim perseverar é permanecer em esperança. A todo momento eu penso, Jesus vai voltar. Todo dia eu penso, Jesus vai voltar. Será que é hoje? Será que amanhã Jesus vai voltar? Porque pensando assim, nós conseguimos, primeiro, lembrar dele. Segundo, nós teremos um julgamento diante dele. Terceiro, receberemos a recompensa do que nós fizemos com esse corpo, com essa vida que ele nos deu. Por isso que nós devemos perseverar. É tanto que no versículo 36 ele diz: vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que ele prometeu.
Deus também está nos ensinando que é impossível fazer a vontade de Deus se não perseverarmos, se não permanecermos em esperança de que Ele vai voltar. E assim, Ele reforça, porque em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará. Por isso que a perseverança ela é uma esperança. E essa esperança ela tem que ser constante nas nossas vidas, se nós quisermos ter um relacionamento com o Senhor de intimidade todos os dias. E eu digo para você, ser perseverante é muito difícil. Ser constante é muito difícil. E por que é tão difícil sermos constantes? Porque nós vivemos a satisfazer as nossas vontades. E quando nós focamos naquilo que queremos, nós deixamos de lado o reino dos céus, nós deixamos de lado o foco no alto. E aí, fatalmente perdemos a esperança. É por isso que quando nós começamos a deixar de vir à igreja, quando nós começamos a deixar de meditar, quando começamos a deixar de orar, a esperança vai começando a cair. E aí esquecemos até que Deus existe. Esquecemos até que Deus está conosco. Passamos a pegar a rédea da nossa vida e dizer assim, olha, eu vou tomar essa decisão porque é o melhor para mim, é o melhor para minha família. Olha, eu vou fazer isso porque vai ser melhor para o meu futuro. E aí começa, nem lembra mais que Jesus vai voltar. Tudo baseado nos nossos desejos, na nossa vontade. Jesus virá em breve. E é por isso que nós devemos ser constantes, para que esse relacionamento de intimidade possa se desenvolver mais e mais. E assim nós possamos crescer em maturidade espiritual. É só assim que se cresce em maturidade espiritual, na perseverança. Sem perseverança, nós não chegamos a lugar nenhum. Para pensar. Quando você começa a buscar emprego, você vai numa entrevista, não passa. Você vai em outra entrevista, não passa. Você vai numa terceira entrevista, não passa, você diz, Deus não quer que eu trabalhe, então você perdeu a esperança. Por isso que perseverança é permanecer em esperança. Mas quando você permanece na esperança, você continua buscando um emprego. É como um negócio que você vai fechar. Quem trabalha com negócio, com venda, sabe como é. O não faz parte do dia. Enquanto nós não aprendemos a lidar com o não na venda, nós nunca conseguiremos vender bem e muito. No dia que eu aprendi a receber não, a lidar com não, eu consegui vender mais. Agora imagina, você conseguir transmitir isso para uma equipe. Só com a ajuda de Deus, meu irmão, porque cada cabeça é uma sentença. Cada cabeça é um pensamento diferente. Até entender que o não, se para mim foi difícil, para qualquer pessoa é difícil. Mas eu não perdi a minha esperança. Eu continuei. Gente, começar e continuar numa academia, fala para mim. É fácil? É? Nem comecei, pastor. Por isso que eu não tenho nem junto. Começar já é difícil, o primeiro passo. Eu lembro de um grande amigo meu que faz jiu-jitsu, ele disse, Leandro, sabe qual é a faixa mais difícil? A branca. É começar. Mas a academia é continuar, não é começar. O grande desafio da academia é a gente ter esperança que nós vamos conseguir. Senão a gente não levanta para ir não para a academia. A dieta. Quando você faz uma dieta, para a sua saúde, que a gente tem mania de achar que a dieta é para emagrecer, né? A dieta é para a saúde, a consequência é emagrecer. Tá? Quando a gente inicia uma dieta, se a gente não tem a esperança que vai chegar lá, a gente desiste no meio do caminho. E da mesma forma com o nosso relacionamento com Deus vivo. É do mesmo jeito. A gente olha e vê assim, nossa, o pastor, bicho, eu não sei de outro planeta, eu sou igual a você que está aí. Eu sou do mesmo jeito. Eu tenho defeitos, eu tenho falhas. Mas nós precisamos querer para executar. E é isso que a gente tem que fazer. A perseverança vai fazer com que nós continuemos.
Mas, ao falar de perseverança, eu lembro do meu filho Noah, meu filho mais velho. Gente, eu lembro que eu jogava no videogame com o Noah chorava, ele perdia, ele chorava, ele, não pai, não quero mais não, então tá bom, ninguém joga mais videogame. Ele, não pai, eu quero jogar, então você vai ter que continuar. Mas pai, eu não consigo ganhar de você, você tem que deixar eu ganhar, eu não tenho que deixar você ganhar. Porque na vida ninguém vai deixar você ganhar. Lá fora ninguém deixa a gente ganhar. Nós já temos um inimigo que vai impedir que nós ganhemos as bênçãos de Deus. E você acha que alguém vai permitir isso? Você precisa insistir, você precisa perseverar. E aí ele começou. Primeiro, segundo dia, desistia, não queria mais. Até que chegou um dia, ele pegou, começou a jogar comigo, perdeu. Aí começou a chorar. Eu disse, filho, quer desistir? Ele, não papai, quero mais uma vez. Fui de novo, ele perdeu. Aí ele, mais uma vez, papai, foi de novo, perdeu. Mais uma vez, papai, foi de novo, perdeu. Mais uma vez, papai, foi de novo, ele perdeu. Mais uma vez, papai, foi de novo, ele perdeu. Mais uma vez, papai, foi de novo. Eu disse, filho, eu não vou mais não, estou cansado de ganhar. E ele chorando, pai, por favor, eu vou ganhar de ti só mais uma vez. E ele ganhou. Gente, eu vi o semblante do Noah transformado. Ele não perdeu a esperança, ele disse, eu vou ganhar do meu pai. Eu vou ganhar de você, papai, eu vou ganhar do Senhor. E ele conseguiu ganhar. Por isso que a Bíblia diz que nós devemos ter o coração de uma criança. Porque nós não ficamos limitados aos nossos desejos, às nossas desculpas. Porque muitas das vezes é isso que acontece conosco. Nós arrumamos desculpas para não sermos perseverantes. Para justificar a nossa falta de esperança. A gente faz isso todo dia. Ah, está chovendo, eu não vou para a academia. Você acha que quando chove eu não penso isso, quando eu levanto da cama? Ouvindo aquele barulhinho da chuva, gente. E eu ainda tenho uma aliada, a minha esposa diz assim, não vai não, fica aqui comigo. Eu disse, não meu amor, eu tenho que ir. Mas está chovendo, aí a minha mente está chovendo, vai se molhar. E começa, não, eu vou para a academia. Nem que depois eu tenha que pegar o Uber para não me molhar. Não tem problema, eu vou para a academia. Ah, e hoje eu estou triste. Eu preciso de um chocolate. Vou sair da dieta. Acontece com você isso? Pode levantar a mão, não tenha medo não, levante, que eu sou assim também. Eu preciso de um chocolate. Lá no meu trabalho, em final de mês, gente, você não sabe o tanto de chocolate que chega lá na empresa. É muito chocolate no fechamento de venda, olha, uma loucura. E por que a gente faz isso? Porque dá satisfação, libera dopamina no nosso cérebro. E aí a gente faz o quê? Nos sabotamos, justificando a nossa falta de esperança. Não, eu vou sair da dieta porque eu mereço. Eu estou estressado, eu estou mal-humorado, eu estou preocupado. Eu trabalho muito. E aí a gente começa a justificar, gente. Isso é natural, é inerente do ser humano. Mas, se tivermos perseverança, a gente vai resistir ao chocolate. E nós vamos permanecer na dieta. Ah, eu estou com dor de cabeça. Eu não vou ao culto. Ah, eu estou resfriado, eu estou indisposto, eu estou cansado, trabalhei muito essa semana. Ah, poxa, eu vou lá para a igreja e vai chover, e eu vou me molhar, amanhã eu vou ter que acordar cedo e começa. Mas se nós lembrarmos que Jesus vai voltar, esquece, passa tudo. E a gente briga com o marido, briga com o filho, a gente vai buscando um monte de justificativa, várias justificativas para não permanecermos em esperança. E a maioria das vezes que falhamos por falta de constância foi quando nós buscamos motivos, arrumamos desculpas para falharmos. Toda a vida é assim. A gente quer se sabotar dizendo, não, mas é porque eu mereço. Não, é porque eu estou com dor de cabeça. Não, eu já fiz muito, então
Eu já fiz muito, para que eu vou fazer mais? Hoje, Deus não vai me penalizar. Hoje eu posso pecar, não pequei o ano todo, dos 365 dias, eu vou adulterar só um dia. Isso é insanidade. Já pensou? Você tem que pensar o seguinte, eu não posso porque Jesus voltar agora, e aí? Como é que vai ser? Quando você pensar nisso, sabe o que você tem que pensar? Rapaz, eu vou sofrer um acidente, eu vou ser atropelado, eu vou cair lá dentro do motel, eu vou quebrar minha cabeça, eu vou acabar com a minha família, Jesus vai voltar na hora. É isso que você tem que pensar. Sempre você pensar em fazer alguma coisa errada, você tem que pensar que Jesus vai estar na hora lá, aparecer, pá! É isso que a gente tem que fazer. Isso é perseverança. E por incrível que pareça, tem gente que usa até a palavra para justificar. Usa a palavra de Deus para justificar. Deturpa a palavra de Deus, muda, para poder justificar uma falha, um erro, ou a falta de esperança, a falta de perseverança, a falta de constância. Todos pecaram e carecem da glória de Deus. Olha, pode pecar. Não pode pecar. Pecar tem que ser incômodo para nós. Se quisermos ser constantes e lembrar que Jesus vai voltar, perseverantes, pecado é incômodo. Nós temos que nos sentir mal, muito mal. Tem que ter dor na consciência. Lembrar do sacrifício de Cristo na cruz. Porque toda vida que nós pecamos conscientemente, pior pecado que tem é esse. É mesmo que olhar para a cruz e dizer assim, não valeu nada o que tu fez. Literalmente. Usar a palavra para justificar as falhas, quando a palavra é usada para exortar, alertar, direcionar. Jesus, inclusive, falou isso para os seus apóstolos. Ele estava num momento de grande angústia, de grande dor, uma angústia mortal. Ele resolveu subir para orar a Deus Pai, para deixar um exemplo para a gente de como funcionam as coisas. E ali, ficaram embaixo. Jesus, quando volta, eles estão o quê? Aí Jesus, lá em Mateus capítulo 26, 41, deixa a grande lição para cada um de nós. Vigiem e orem para que não caiam em tentação. O espírito está pronto, mas a carne é fraca. Aí o versículo que o caba decora, a carne é fraca, eu caí. O espírito é forte, mas a carne é fraca, eu peco. Não! Jesus não está dizendo isso aqui, não. Jesus está dizendo o seguinte, olha, fique alerta, persevere em vigiar e orar, para que você, nós não caiamos, porque a nossa carne é fraca. A dona Rízia tem um lema, ela fala assim para mim, meu amor, eu sou fraca. Toda hora ela fala, eu sou fraca, eu sou fraca, eu sou fraca, eu sou fraca. Porque se eu achar que eu sou forte, eu caio. E é isso que nós temos que fazer. Nós somos fracos, nós temos que vigiar e orar todo dia, toda hora. E não adianta justificar usando a palavra de Deus, porque é isso que o inimigo quer. Ele quer nos confundir. Se nós perseverarmos em vigiar e orar, nós seremos fiéis. Se nós perseverarmos em orar, em vigiar e orar, nós temeremos a Deus. Nós seremos pacificadores. Nós buscaremos mais e mais santidade. Seremos perseverantes. Não perderemos a esperança. José só conseguiu viver os grandes planos de Deus porque ele não perdeu a esperança de viver os sonhos que Deus havia revelado a ele. José teria todos os motivos para desistir. Quando foi jogado no fundo de um poço, quando foi vendido como escravo pelos próprios irmãos, quando foi acusado e preso injustamente, quando foi esquecido na prisão,
Mas ele não perdeu a esperança mesmo diante de tudo que aconteceu com ele. Ele permaneceu firme no seu propósito. Por isso que ele viveu o grande plano de Deus na vida dele, de se tornar governador do Egito e salvar a sua família e o povo de Deus. Da mesma forma se aplica a cada um de nós. Da mesma forma. Da mesma forma para Paulo. Paulo sofreu um naufrágio. Olha, sinal do Senhor que não é para eu continuar. Já pensou se Paulo faz isso? Aí fui picado por um animal peçonhento, vou morrer. Isso é um sinal, eu não morri. Eu não morri. Então, peraí, não é para eu continuar, é um aviso. Fazemos ou não fazemos isso? Criamos avisos de Deus onde não existe. Deus está mostrando outra coisa. E Paulo entendia isso. Ele, não, é para eu continuar, Deus está botando aqui. E nós vamos já ver isso. Nós vamos ver isso. Vamos ver Paulo falando sobre outro compromisso. Você que está aqui hoje, você tinha tudo para não estar aqui hoje. Tem gente aqui que já era para ter desistido, mas a sua esperança não acabou. Você que está aqui hoje tem que virar para a pessoa que está do seu lado, e eu digo para você, parabéns que você está aqui hoje. Fala para a pessoa do seu lado, parabéns que você está aqui hoje. Você foi perseverante. Parabéns, você foi perseverante. Um dia, eu fui negligente. Um dia, eu quase perdi a minha esperança também. E foi logo que eu casei com a dona Rízia. Quando eu casei com a dona Rízia, eu costumo dizer que eu tive um momento de diminuir a minha esperança. Porque eu queria viver aquele momento com a dona Rízia. E a gente começou a chegar atrasado no culto. O culto era 19 horas, não lembro qual era o horário. 19h30 eu saí de casa com ela 19h30. Aí sabe qual era a minha justificativa, a minha desculpa? A gente mora longe. A gente mora longe. Então, a gente mora longe. Dá para chegar atrasado. A dona Risa chegou comigo, ei, isso está errado, Leandro. Nós temos que estar na igreja assim que antes de iniciar o culto. Nós temos que estar lá, está errado. Você deixa para se arrumar e sair de casa em cima do horário. E ali, toque de Deus. Aí sim, toque de Deus, usando a mulher. A sua auxiliadora, a minha auxiliadora. Eu está errado. E ali, virou a chave. Cara, eu estou vacilando. Não deixava de meditar, não deixava de orar, mas deixei de servir. Parei de servir a Deus. Literalmente eu parei de servir a Deus. E ali, quando a chave virou, eu cheguei e falei, amor, vamos ajudar o pastor Moisés. Vamos servir nos jovens. Ele está precisando de gente nos jovens. Vamos dizer para ele que ele está à disposição. Se ele quiser, a gente vai para lá. Onde ele quiser estar, a gente, vamos servir. E aí foi quando ele disse, eu estou precisando realmente. E aí foi quando começamos a servir nos jovens. Eu, Rízia, Salomão e Natasha. Quantos de nós justificamos os nossos atrasos ou deixamos de vir à igreja pela desculpa da distância? A gasolina está cara, eu vou a um culto sim e outro não, porque dá para assistir no YouTube. É muito longe, eu vou perder muito tempo indo até a igreja e voltando para casa. Eu tenho que estudar. Ao falar de perseverança, eu lembro muito de uma senhora que foi membro dessa igreja, Ordilandina. Quem conheceu o irmão Ordilandina aqui? Quase todo mundo da igreja. Já está lá com o pai e com todos os que se foram. Uma bênção. Super carismática, super engraçada. Gente, eu recebi um áudio dela lindo quando eu assumi o pastorado. A coisa mais linda do mundo. Os áudios estão aqui no meu celular até hoje. Uma bênção de Deus. A dona Ordilandina, uma senhora,
Não me recordo a idade que ela tinha. Mas ela morava no Nova Floresta. Ela vinha a pé para a igreja. A pé. Vamos ter noção do que é isso hoje, tá? Hoje. A distância daqui até a casa dela é de 6,5 km. Por favor, mostra para mim aqui o mapa. Olha só. A casa da irmã Ordilandina é ali, ó. Lá naquele ponto vermelho lá, Nova Floresta. Para chegar aqui a pé, Igreja Batista Central Leste, 6,5 km, ela andava por 1h34. Sabe o que significa isso? 3 horas dedicadas só para ir e voltar. E a gente fica com desculpinha. E voltar para ter comunhão no corpo de Cristo. Gente, é 1h30 andando. Quem faria isso hoje? Nenhum de nós. Nenhum de nós faria isso. Sabe por quê? Nós não somos perseverantes. Nós não somos perseverantes. Ah, você pode até dizer, eu sou perseverante. Precisamos ser mais. Precisamos ser muito mais. Todos nós. Tem pessoas que estão aqui que tinham todos os motivos para desistir. Eu sou uma delas. Perdi meu pai, o meu pastor, que era o meu segundo pai, no mesmo ano. Meu filho mais novo nasceu no mesmo ano que meu pai, no mesmo mês que meu pai morreu. Eu tinha tudo para dizer, ei, tá bom. Já chega. Já deu. Nós temos que parar com as desculpas. E outro detalhe, a irmã Ordilandina não falava para ninguém que ela vinha andando. Ela não falava para ninguém. Ninguém. E aí, ela não se vitimizava. Por isso que a gente tem que parar de dar desculpa, gente. A gente tem que parar de se vitimizar. De dizer que somos coitados. Nós não somos coitados. Nós somos herdeiros da graça de Deus que está em Jesus Cristo. Vocês têm ideia do que é isso? Ei, isso é uma grande bênção. Fala para a pessoa que está do seu lado. Você não é nenhum coitado. Diga, você não é nenhum coitado. Você não é nenhuma coitada. Você é herdeiro da graça de Jesus Cristo. Diga, você é herdeiro da graça de Jesus Cristo. Somos herdeiros da graça de Jesus Cristo. Que bênção. Chega de vitimismo, chega de dizer que é coitado, chega de arrumar desculpa, chega de dizer, não, vou dar um tempo. Vou dar um tempo porque preciso de um tempo, né? Preciso de um tempo porque, entendeu? Alinhar as ideias, sabe quando você vai alinhar as ideias? Nunca. O vitimismo nos deixa inconstantes. O vitimismo nos faz justificarmos a nossa falta de esperança. O vitimismo impede que vivamos os planos de Deus, porque nos deixa inconstante. Impede até que a gente receba bênção, gente. Fala para mim, como é que Deus vai abençoar quem é vítima, se faz de vítima, se diz que é vítima? Ei, não. Se Ele está dando um presente para ele, eu sou filho de Deus, Ele vai me abençoar. Eu sou filho de Deus, Ele vai me ajudar. Isso é esperança, isso é perseverança. Agora, se a gente ficar com vitimismo, ai, eu não sou feliz, ai, Deus não olha para mim, ai, o fulano não fala comigo, ei, isso é inconstância.
Vamos ver o que Deus fala sobre inconstância aqui em Tiago capítulo 1, versículos 5 a 8. Tiago capítulo 1, versículos 5 a 8 diz: se algum de vocês tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá livremente, de boa vontade, lhe será concedida. Peça, porém, com fé, sem duvidar. Pois aquele que duvida é semelhante à onda do mar, levada e agitada pelo vento. Não pense tal homem que receberá coisa alguma do Senhor. É alguém que tem mente dividida e é instável em tudo que faz. Deus não é instável, Deus é constante. Por isso que nós devemos ser constantes. Por isso que nós devemos ser perseverantes. Só assim, permanecendo na esperança que Deus vai nos dar as bênçãos que Ele tem para cada um de nós. Vai realizar os planos que Ele tem para as nossas vidas. Só assim, não tem outro jeito. Como é que nós vamos não esperar em alguém que pode nos dar? Não existe isso. É como ir para uma cirurgia e você não confiar no médico que vai fazer a sua cirurgia. É uma loucura. É uma loucura. É como você procurar um especialista em área de alguma coisa e você não confiar nele. Para que você vai? Não faz sentido. Sem perseverança, jamais viveremos os planos e bênçãos do Senhor em nossas vidas. Portanto, vamos assumir o compromisso de sermos perseverantes nesse ano de 2026 e para o resto de nossas vidas. Segundo compromisso está em Provérbios capítulo 23, versículo 12. Provérbios capítulo 23, versículo 12. Dedique à disciplina o seu coração e os seus ouvidos às palavras que dão conhecimento. Esse versículo traz grande conhecimento, grande sabedoria do nosso Deus. O texto nos diz que nós devemos dedicar a disciplina ao nosso coração. E por que o texto diz? Por que Deus quis falar isso conosco? Porque o coração, nas Sagradas Escrituras, ele é entendido como um local onde ficam as nossas emoções, os nossos sentimentos e os nossos desejos. É tanto que, se pararmos para observar, lá em Jeremias capítulo 17, versículo 9, ele diz que o coração é mais enganoso que qualquer outra coisa, e sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? O coração é onde estão, sim, os nossos sentimentos. E aqui é a mente, não o órgão, né? Que pulsa levando sangue, mas a mente, onde ali se guarda os sentimentos, as emoções e os nossos desejos. Por que nós devemos dedicar? E dedicar, sabe o que significa a palavra dedicar? É dar de presente. Né? Quando nós dedicamos o nosso tempo a alguém, nós estamos dando o nosso tempo para alguém. Quando nós dedicamos algo a alguém, nós estamos presenteando algo a alguém. Então, quando Deus diz, dê ao seu coração disciplina, Deus está dizendo, o coração é emoção. A disciplina evita que façamos a emoção. Por isso que o compromisso com a disciplina nos fará termos intimidade com o Senhor e vivemos os seus planos e propósitos. Porque ao assumirmos o compromisso de sermos disciplinados, nós vamos fazer o que tem que ser feito. Independente da vontade, independente do sentimento, independente das emoções, independente do que pensamos, é levantar e fazer. Isso é disciplina. Por isso que, se nós não dermos disciplina ao nosso coração, ele vai fazer o que nós queremos. O que as nossas emoções, sentimentos, desejos querem. Por isso que é perigoso. A disciplina fará com que sejamos fiéis ao Senhor. A disciplina fará com que nós tenhamos temor por Ele. A disciplina vai fazer com que nós sejamos pacificadores em qualquer momento.
mesmo que não tenhamos vontade. A disciplina fará com que nós busquemos santidade, independente da nossa vontade. Porque a disciplina é fazer o que tem que ser feito, independente das emoções, dos nossos desejos. Por exemplo, academia. Para fazer academia e continuar, tem que se levantar e fazer? Tem que pensar em alguma coisa? Não. Se eu for pensar na chuva, como nós vimos, se eu for pensar que amanhã tem um outro dia para fazer, eu não vou fazer. Nesse caso, nós temos que viver o hoje, a disciplina. A perseverança é pensando no próximo passo, que pode ser agora ou pode ser depois. Mas a disciplina é viver o hoje de imediato, é o agora. Tem que ser preciso, tem que fazer. É como amar e perdoar. Amar e perdoar é disciplina, tem que ter disciplina de amar e perdoar. Porque amar e perdoar não é sentimento. Amar e perdoar é decisão. Por isso tem que ser disciplina. A disciplina vai ser a base para que nós possamos praticar as Sagradas Escrituras. A disciplina é a base para que nós possamos manter o nosso casamento. Porque é fazer muitas vezes o que nós não queremos fazer. Casamento é isso. Casamentos se arruinam por falta de disciplina. Falta de perdão, de amor, de misericórdia. Da mesma forma, o meditar, o orar e o obedecer. Tem que ter disciplina. Você vai esperar ter vontade para meditar? Vai meditar nunca. Meditar não tem que ter vontade. É disciplina. Ei, eu odiava ler. Eu odiava ler. Tornei a leitura um hábito por disciplina. E ponto final. Agora imagina, quem odeia ler aqui nunca vai meditar. Ou vai botar um áudio que não é meditação, vai ouvir a palavra, mas não vai conseguir compreender quanto ler. É diferente, gente. Não adianta dizer que ouvir é diferente. Eu que odiava ler, sei que é diferente. A leitura, o fato de vermos as palavras, há um entendimento mais profundo dentro da nossa mente. É por isso que é o falar de Deus conosco. Se a gente for esperar ter vontade para meditar, nós não vamos meditar nunca. É por isso que a palavra de Deus diz: orai sem cessar. Para orar sem cessar é disciplina. Não, peraí, eu não vou orar porque eu estou deitado. Não vou orar porque eu estou de olho aberto. Não vou orar porque eu não vou conseguir me ajoelhar aqui. Ei, orai sem cessar. É deitado, é em pé, no banheiro, é na rua, é no ônibus, é no Uber, é no avião, é andando, o que for. Não precisa esperar à vontade, é orar e ponto final. Obedecer. Obedecer não tem que esperar. Quem tem vontade de obedecer, gente? Pelo amor de Deus. Ninguém tem. Ninguém tem vontade de seguir regras. Porque nós somos inclinados a fazer o que é errado. Mas a disciplina vai pegar e vai fazer com que o errado fique longe. E a gente consiga cumprir o que tem que ser feito. Servir. Servir também é disciplina. É disciplina. É o hábito. Gente, olha, eu louvo a Deus pela igreja que eu congrego e é uma grande honra para mim servir nessa igreja. Porque como tem pessoas que amam esse lugar, gente. Como tem pessoas que amam esse lugar. Para mim é uma grande honra servir nesse lugar. Se nós não tivermos a disciplina, nós vamos faltar os ensaios da banda. Nós vamos faltar a transmissão, a gravação da mensagem. Nós vamos faltar a limpeza. Nós vamos faltar os kids, os jovens.
Nós vamos deixar de participar das programações. Tudo isso é disciplina. E Deus é extremamente disciplinado. O espírito que Ele nos deu foi de disciplina. É um espírito forte, corajoso. É um espírito que deseja nos ajudar para fazermos a vontade de Deus. Meditar, orar, obedecer, servir. Mas Deus nos deu o livre-arbítrio. E Ele não vai obrigar ninguém. Ninguém. Porque senão Ele tinha feito todo mundo aqui anjo. E Ele não fez. Fez todo mundo semelhante a Ele. Para decidir dizer, eu entendo, compreendo, Senhor. Eu vou assumir o compromisso de ser disciplinado. Em todas as áreas da minha vida. Principalmente a base da minha vida, que é a Tua palavra. A base da minha vida, que é o meu relacionamento contigo. Nós temos que ter disciplina. Sem disciplina é impossível meditar, orar, obedecer, servir e ter intimidade com o Senhor. É impossível. Impossível. Portanto, segundo compromisso que vamos assumir hoje é de sermos disciplinados. E o que é ser disciplinado? Fazer o que tem que ser feito, independente da nossa vontade, dos nossos desejos. Terceiro compromisso hoje está em João capítulo 12, versículo 26. João 12, 26 diz: quem me serve precisa seguir-me, e onde estou, o meu servo também estará. Aquele que me serve, meu Pai o honrará. O terceiro compromisso que veremos hoje, aí a gente vai finalizar, que nós devemos assumir hoje e para o resto de nossas vidas, é o servir ao Senhor. E por que nós devemos assumir esse compromisso? Porque servir é viver com Jesus Cristo. Ele diz para a gente, quem me serve precisa seguir-me. Ele é o nosso Senhor, Salvador, Rei. Nós devemos segui-lo. Por isso que nós devemos servi-lo. O servir vai fazer que nós tenhamos mais e mais comunhão com o Senhor. O servir é tão importante para as nossas vidas e para o nosso relacionamento com o Senhor, que vai nos transformar a sermos pessoas mais maduras espirituais. Mas para isso é preciso servir. Eu nunca esqueço um jovem que tem aqui na igreja, hoje já é casado, que logo que ele se converteu, sabe o que ele fez para poder desenvolver mais relacionamento com o Senhor? Lógico, além de meditar e orar, foi o servir. Não tinha nada para ele fazer em casa. Ele pensou, rapaz, eu vou lá para a igreja, arrumar o que tiver lá para eu fazer. Porque ele entendia que se ele ficasse em casa, ele ia pecar, ele ia errar. Quanto mais tempo temos para servir, menos tempo temos para pecar. Quanto mais tempo temos para pecar, menos tempo para servir, temos para servir. É assim que funciona a matemática. Não tem para onde correr. E esse jovem vinha, às vezes ele ficava arrancando a grama do estacionamento, que tinha entre as placas que tinham aqui no estacionamento, ele ia arrancar, saía arrancando. E ali ele ficava conversando com Deus, fazendo. Isso é aumentar o nosso relacionamento com o Senhor. Servir Cristo significa estar à disposição da sua maravilhosa vontade. Isso é servir. Servir é estar à disposição. O significado é esse de servir. O servo ele está à disposição do seu Senhor. E estar à disposição é, sim, Senhor. Eis-me aqui, Senhor. Mas quantos de nós temos feito isso? Temos servido a Deus dizendo, eis-me aqui, Senhor. O primeiro servir das nossas vidas é a obediência. E se nós não obedecemos a Deus, nós não servimos. Ponto final. Porque se nós obedecemos a Deus, obedecemos às Sagradas Escrituras. E nas suas Sagradas Escrituras nós temos uma ordem bem clara, deixada por Jesus Cristo, logo antes dele subir aos céus. Ele disse,
ide por todo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. O ide é uma ordem. E se nós obedecemos a Deus, nós vamos obedecer essa ordem. Se nós servimos a Deus, nós o seguiremos e faremos a sua vontade. Por isso que o servir é tão importante. O servir, ele é tão importante, porque é servindo que muitas pessoas conseguem aprender a se relacionar interpessoalmente entre pessoas. É aqui na igreja que começa isso. Começa a saber lidar com as situações da vida, aqui, com a ajuda de outras pessoas que têm mais experiência. Conseguem desenvolver competências para lá fora. Não só executar com maestria o trabalho secular, mas lá fora, dar testemunho de Jesus Cristo e dizer: a minha vida foi transformada, porque eu sirvo a Jesus Cristo. As pessoas têm que olhar para nós e dizer assim: esse aqui é um servo de Jesus Cristo. O nosso testemunho vai dizer isso. O nosso ide, o executar o ide, o praticar o ide vai dizer isso. Sem o servir, nós não temos comunhão com o Senhor. Não dá só para vir aqui no domingo e ouvir a palavra. Nós temos que praticá-la. É estar aqui e dizer: Senhor, eu entendi a tua palavra, eu vou te servir. E buscar. E, gente, nós temos muitas oportunidades de servir aqui nessa igreja. Está faltando gente para servir. Nós temos muitas oportunidades e nós vamos depois mostrar para você. E você não tem como chegar com Jesus Cristo e dizer assim: ó, Jesus, eu não servi porque estava tudo ocupado. Jesus, eu não servi porque a igreja fica muito longe. Vai ter oportunidade de servir à distância também. Pensa que não tem? Tem. Como vai ter vezes que você vai ter que servir vindo aqui, na semana? Lembre-se, quanto mais tempo servimos a Deus, nós estamos seguindo-o. Quanto menos tempo nós servimos a Deus, nós deixamos de segui-lo. E aí vamos por outro caminho, por outra direção, que vai causar destruição na nossa vida. Um lado constrói, na comunhão com Jesus Cristo, o outro destrói, na falta de comunhão com Jesus Cristo. Paulo entendia que o servir era viver para Cristo. É tanto que ele dedicou a sua vida a Jesus Cristo. Ele entendia que a vida sem Cristo era sem sentido, e que a vida com Cristo é a razão de existirmos nessa terra. E nós temos que ter essa percepção e essa concepção também. Nós temos que ter esse entendimento. Porque se nós não entendemos que a razão de existirmos é a comunhão com Jesus Cristo, não faz sentido a vida. E realmente ela não faz. Estamos perdidos, estamos condenados. Mas se entendemos que existir é comunhão com Cristo, vida é comunhão com Cristo, aí sim, tudo passa a fazer sentido. Deus usou o apóstolo Paulo para nos dizer isso em Filipenses capítulo 3, versículos 7 ao 9. E eu digo que Deus preparou essa poesia e colocou na mente de Paulo para que ele pudesse escrever para nós, porque é uma verdadeira poesia. Olha só como ele diz em Filipenses capítulo 3, versículos 7 ao 12, 7 ao 12. Mas o que para mim era lucro, passei a considerar perda por causa de Cristo. Aqui o que Paulo está dizendo, o que eu fazia antes, eu achava que era propósito para a minha vida, mas era vazio. Eu perdi tempo. Eu perdi propósito quando eu fazia aquilo, perseguindo os cristãos, prendendo-os, silenciando o evangelho. E ele continua, mais do que isso, considero tudo como perda. Aí ele abrange, ele diz, não faz sentido nenhum, a vida não faz sentido nada. Comparado com a suprema grandeza do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, por cuja causa perdi todas as coisas.
Aí ele se tocou, ele disse, nossa, nada se compara a tudo que eu estudei sobre a lei. E aqui, esse texto é onde eu vejo o quanto Saulo ainda se achava o cara. E aqui ele reconhece, eu achava que eu tinha conhecimento, mas eu não tinha. A grandeza do conhecimento está em Jesus Cristo. E ali tudo que eu fiz, balela, de nada valeu. Eu as considero como esterco. Olha como ele diz, gente. Eu as considero como esterco para poder ganhar a Cristo e ser encontrado nele. Não tendo a minha própria justiça que procede da lei. Aí ele reforça. Eu pensava que a lei era aquilo ali, mas não era. Eu estava todo errado. Mas a que vem mediante a fé em Cristo. A justiça que procede de Deus e se baseia na fé. Isso é vida. Quero conhecer a Cristo. Paulo não conhecia, não? Fala para mim, Paulo não conhecia, não, Jesus Cristo? Conhecia ou não? E por que ele fala que ele queria conhecer Cristo? Ao poder da sua ressurreição. Ele quer conhecer Cristo pessoalmente no céu. E ele diz, e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte, para de alguma forma alcançar a ressurreição dentre os mortos. Aqui sabe o que Paulo está dizendo? Eu quero fazer valer o sacrifício de Cristo. Eu reconheço Jesus Cristo como meu Senhor. Eu vou viver a minha vida para Ele, porque a minha vida é Cristo. Não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Aqui ele deixa para alguns de nós dizer assim, não, mas eu já conheço Cristo. Eu já tenho um relacionamento com Ele. Eu já sou disciplinado. Eu já assumi todos esses compromissos. E Paulo pega, desce e na sua humildade diz, mas prossigo para alcançá-lo, pois para isso também fui alcançado por Cristo Jesus. E ponto final, é todo dia. Servir é todo dia. É toda hora, em todo lugar. Não adianta a gente marcar dia e hora para servir, é servir a todo momento. Isso é viver Cristo. Se nós não tivermos esse entendimento, é impossível nos relacionarmos com o Senhor intimamente. É impossível crescermos espiritualmente. Se a gente chegar e dizer, já aprendi tudo que tinha para aprender, nós jamais aprenderemos mais. É tanto que Paulo diz, não que eu já tenha obtido tudo isso ou tenha sido aperfeiçoado. Mas por mais que eu possa considerar isso, eu prossigo para alcançá-lo. Eu continuo servindo, porque se eu estou nessa terra, eu tenho que servir a Jesus Cristo. Nós estamos vivos hoje, estamos ou não estamos? É compromisso nosso servir ao nosso Rei. Se entregamos a nossa vida a Jesus Cristo, Ele é nosso Rei e Senhor, é nosso compromisso servi-lo todos os dias. Deus nos mostra através de Paulo que, mesmo que já tenhamos alcançado a glória, eu já recebi a salvação em Jesus Cristo, nós devemos agir. Porque a glória, ela tem que ser estendida a outras pessoas. A graça de Jesus Cristo tem que ir a outras pessoas e é o nosso servir quem vai levar. Se estamos aqui, é porque ainda temos que servir a Deus. Se estamos aqui, como disse uma vez o pastor Davi para mim, nós somos os incompetentes. E temos que continuar a servir porque os competentes já foram. É nosso trabalho, é nosso dever, é nosso compromisso. Por isso, nós devemos assumir o compromisso de servir ao Senhor, a fim de que vivamos com propósito e um relacionamento de intimidade com Ele. Amém? Diante de mais 3 compromissos, o Senhor nos leva a mais um momento de reflexão. Por isso eu quero pedir para você baixar sua cabeça e que você feche seus olhos.
hoje, mais uma vez, temos a grande oportunidade de tomar as decisões, de assumirmos 3 importantes compromissos com o Senhor. Além dos 4 que vimos domingo passado. O primeiro deles é de perseverarmos. E perseverar é permanecer em esperança. Perseverar é permanecer constante. Permanecer constante, esperando a volta de Jesus Cristo. É meditar, é orar, é obedecer, é servir. Assumir o compromisso de sermos disciplinados, a fim de fazer o que tem que ser feito, dedicando ao nosso coração, à nossa mente, a disciplina, para que não possamos ser influenciados pelas nossas emoções, pelos nossos sentimentos, pelos nossos desejos, mas façamos o que tem que ser feito. A disciplina vai fazer com que todos os dias nós lembremos que só temos aquele dia, que só temos aquele momento para meditar, para orar, para obedecer, para servir. Só temos aquele momento para amar, perdoar, sermos misericordiosos, levarmos graça a mais e mais pessoas. Por fim, devemos assumir o compromisso de servir ao Senhor. Porque o servir é seguir Jesus Cristo. Quanto mais tempo temos para servir, menos tempo temos para fazer coisas erradas, o que desagrada o Senhor. Quanto mais tempo temos para não servir, menos tempo faremos a vontade de Deus e o serviremos. Mas hoje, Deus quer que você tome essa decisão. Quer que você, daí mesmo no seu lugar, de olhos fechados, cabeça baixa, possa dizer para o Senhor: Senhor, eu quero, então me ajuda. Me ajuda, Pai, porque eu quero. Eu quero ser perseverante. Eu quero ser disciplinado. Eu quero te servir. Eu quero agir, Senhor. Eu quero fazer valer o teu sacrifício. Eu quero transmitir a tua graça, levar a tua graça a mais e mais pessoas. O Senhor tem grandes coisas a fazer na nossa vida, mas nós precisamos estar alinhados com a sua vontade, com a sua palavra, com o seu querer. E hoje é o dia de fazermos isso. Eu vou dar um tempo para você conversar com o Senhor. Senhor, graças te damos por mais esse momento, por mais essa oportunidade, Pai, de tomar decisão, de assumirmos compromissos contigo, Senhor. Hoje, Pai, mais do que nunca queremos te pedir a tua ajuda, Senhor, porque nós entendemos o que tu disseste a cada um de nós. Precisamos, Pai, e queremos ser perseverantes, ser disciplinados, e queremos te servir, Pai. Por isso, nos ajuda, Senhor, a sermos homens e mulheres que assumem e cumprem compromissos contigo. Abençoa nossas vidas e nos guarda. No nome de Jesus, amém e amém, Jesus Cristo. Deus abençoe você, lhe dê uma semana maravilhosa no nome de Jesus Cristo.